Gostaria de convidar você, aqui junto comigo, abra a palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18, nós vamos ler. Porque para mim, tenho por certeza, ou por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos vamos ler de novo? Nós temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A gente pode dar uma paradinha por aí, louvado seja Deus, pela leitura da sua palavra. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ditando esta carta a Tércio, seu secretário, nessa parte, ele vai deixar claro que tanto ímpios quanto justos sofrem nesse mundo, passam por dificuldades nesse mundo. Tanto aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus, quanto aqueles que ainda não abraçaram essa fé, sofrem por causa daquele que nos sujeitou. Ou seja, ele está se referindo ao nosso primeiro pai, ou aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que em sua desobediência permitem que o pecado entre no mundo e cause um grande estrago a toda a criação que geme e a nós que também fazemos parte dessa criação. A partir daí, a terra passa a produzir cardos e abrolhos. A partir daí, aquilo que seria um trabalho bom, um trabalho prazeroso, ou seja, cuidar do jardim do Senhor, cuidar, administrar a criação do Senhor, se tornou algo pesado, difícil. O trabalho prazeroso agora é realizado com o suor do nosso rosto, porque a terra passou a produzir cardos e abrolhos, e nós fazemos parte, obviamente, dessa história. A criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus, no versículo 23, nós recebemos a informação de que nós temos as chamadas primícias do Espírito. E esse termo é um termo muito caro e muito importante para o apóstolo Paulo, sendo ele judeu. E quando ele vai usar esse termo primícia, a gente pensa no que nós podemos chamar de pedra preciosa do arrependimento, fé, pérola incalculável, esperança, esmeralda celestial, amor, rubi glorioso, tudo isso, tudo que você conseguir imaginar com a sua mente, que é finita tanto quanto a minha, mas procure buscar as coisas mais preciosas que você consegue imaginar, produzidas na terra, e tente imprimir ou inferir a realidade dessa primícia do Espírito Santo. E que primícia é essa? Que realidade é essa de dizermos que nós temos as primícias do Espírito Santo? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer uma coisa: que nós já fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós já nos tornamos, pelo poder de Deus, em nova criação. E aí você entende por que primícia, por que rubi, por que esmeralda, por que coisas tão valiosas. Porque algo sem valor, ou melhor,
sem que algo que nós não conseguimos mensurar, algo que nós não conseguimos calcular, já se deu em nossas vidas. Nós já fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus pela obra do Espírito Santo. E nós podemos denominar isso como primícias do Espírito. E olhando para o Antigo Testamento e pensando nesse termo que Paulo vai usar nessa carta, primícias, era como os israelitas utilizavam os primeiros frutos da colheita para a oferta que era movida diante do Senhor. E assim também a nossa vida espiritual e toda a graça que adorna essa mesma vida são o quê? As primeiras operações do Espírito Santo em nós. Primícias. Já teve início em nós. A colheita ainda vai acontecer. O grão crescerá, atingirá a sua maturidade, chegará o dia da ceifa, mas por enquanto isso não acontece, nós experimentamos pode repetir, as primícias, porque as primícias vêm em primeiro lugar. É o começo, é a conversão, é a transformação, é o quebrantamento do coração diante da mensagem divina, é o arrependimento, é o choro, mas é choro que produz vida e não morte. Em nome de Jesus, isso já se deu na sua vida. E se há alguém aqui hoje que ainda não experimentou essa realidade, clame ao Senhor para que isso se dê em sua vida. Eu também quero experimentar dessas primícias na minha vida. Eu quero experimentar na minha vida as primeiras operações do Espírito Santo. Assim como foi em Zaqueu, que resolve devolver tudo e talvez restituir até 4 vezes mais a quem ele tivesse defraudado. É o leproso que junto com outros 9, quando é curado, volta para louvar e agradecer o Senhor aquela operação. É Pedro que, mesmo tendo negado o Senhor Jesus, chora amargamente quando vê que é apenas homem, que é fraco, que é falível, que não pode se garantir nas suas próprias forças, mas que a sua garantia está presa e ligada ao Espírito Santo de Deus. É o choro que produz vida. E tantas outras figuras que nós poderíamos pensar das Sagradas Escrituras, cujas primícias se deram, transformando e promovendo novos hábitos, promovendo nova vida. Segundo lugar, falando das primícias do Espírito, essas primícias, esses primeiros frutos eram a garantia da colheita. Voltando para o Antigo Testamento, logo que os israelitas colhiam os primeiros punhados do cereal maduro, eles contemplavam com grande antecipação, com grande alegria, o tempo quando as carroças, aí sim, iriam ranger sobre o peso tremendo dos feixes. Os primeiros frutos anunciavam o dia de grandes vitórias, de grandes colheitas. Quando Deus nos proporciona coisas puras, amáveis e de boa reputação, estas coisas prenunciam a glória vindoura. É verdade que nós ainda tropeçamos, é verdade que nós ainda pecamos, mas seja franco com você e seja franco com o próprio Senhor que te resgatou. Dá uma olhadinha para trás, tenta puxar pela memória e vê quanta coisa já não aconteceu, quantos hábitos já não foram deixados e vencidos, quantos tipos de pensamentos que antes eram
mais presentes em sua mente e hoje não passam de mera lembrança? Quantos comportamentos que não foi porque o pastor disse que é pecado que você deixou de fazer? Por que eu não faço mais isso? Porque o pastor disse que é pecado, por isso eu não faço mais. Não, eu não faço mais, não vivo mais dessa forma, porque a minha natureza está sendo mudada. É porque eu não sinto mais necessidade, não sinto mais gosto. É porque eu sou verdadeiramente livre, estou sendo cada vez mais livre, porque, como diz o próprio apóstolo Paulo, posso todas as coisas, mas nem todas convêm. Ora, se eu tenho o poder de dizer sim e não, eu sou livre. E o Evangelho nos convida não uma sentença e não uma lista de sim e não, a um conjunto de regrinhas, mas o Evangelho convida você para ser livre, e pelo poder do Espírito poder dizer não ao pecado, não porque eu disse, ou porque outra pessoa disse, mas porque você experimenta a primícia da ação do Espírito Santo na sua vida. É porque algo novo já foi inaugurado. Esse algo novo já é a promessa da grande colheita naquele dia, onde o pecado não vai ter a mínima possibilidade de nos atrapalhar, a mínima possibilidade de existir. Apocalipse capítulo 22 vai dizer que uma grande cidade desce, a cidade celeste, a Nova Jerusalém, e diz que essa cidade é iluminada pelo sol da justiça, que é Cristo, e diz também que as suas portas permanecerão abertas, sem trancas. Sabe por quê? Porque não há perigo mais, porque o dragão, a antiga serpente, o pecado não poderão mais adentrar a nova realidade, como foi no passado com os nossos primeiros pais. Por isso que Jerusalém, a Nova Jerusalém, não precisa de portas, não precisa de trancas, porque ali a colheita está plena, e as primícias deram lugar àquilo que é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, as primícias, os primeiros frutos, eram sempre santos, ou seja, separados ao Senhor. Nossa nova natureza, com todas as suas capacidades, é algo consagrado ao Senhor. A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida pertence ao Senhor, para que nós possamos atribuir a sua excelência aos nossos méritos. Os méritos que atingimos, na verdade, são os méritos de Cristo. Nós louvamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor por tudo que está sendo realizado em nós, por esta separação, por esta santificação. É Cristo em nós, é o Espírito Santo em nós, trabalhando e separando-nos cada vez mais para o Senhor nosso Deus. As primícias vêm em primeiro lugar, obviamente. As primícias eram a garantia da colheita. As primícias eram sempre santas, dedicadas ao Senhor. Você leva uma vida dedicada ao Senhor? E quando eu pergunto isso, não é se você agora decidiu morar num convento, não é se você decidiu agora fugir do mundo e se enclausurar. Não é esta a proposta do Evangelho, não é esta a proposta bíblica. A pergunta é, se a sua vida hoje, mesmo com ainda o pecado aborrecendo, se a sua vida hoje já começa a refletir a Cristo, por onde quer que você vá. Principalmente quando nós saímos daqui. Levantarmos as mãos aqui, glorificarmos a Deus aqui, orarmos aqui é muito mais fácil do que lá fora termos de testemunhar o Deus a quem servimos. É lá fora que se dá o combate, o bom combate. É lá fora que as trevas se levantam. E é lá fora que nós temos de ser fiéis
e não populares. Muitas igrejas têm caminhado em erro, não obstante estarem lotadas, mas estão lotadas porque procuram ser populares e procuram agradar os membros que são tratados não como membros, mas como clientes. Se você é um cliente, eu tenho que servir você bem, eu tenho que satisfazê-lo. Mas se nós procurarmos ser fiéis, nós poderemos até não ter tanta gente, mas todos os que chegarem não poderão dizer que não ouviram a palavra da verdade, não poderão dizer que não foram confrontados com o estilo de vida, não poderão dizer que não foram alertados sobre o pecado, não poderão dizer que não foram informados sobre o inferno, que muita gente acha que é só uma forma de linguagem. Você é separado ao Senhor? Tem procurado ser separado ao Senhor? A sua vida tem sido uma vida santa? Não por você, mas pela ação de Cristo em você? Irmãos, eu não estou apontando dedos. Quando eu faço essa pergunta, primeiro a ser questionado sou eu. E eu digo desde já que eu preciso muito da graça de Deus para continuar a exalar o bom perfume de Cristo. Em quarto e último lugar, a gente precisa lembrar que os primeiros frutos, as primícias, não constituíam toda a colheita. O Espírito Santo opera em nós no presente, mas ainda não atingimos a consumação. O estado perfeito ainda está por vir. Nós não temos que nos gloriar com o nível que já conseguimos atingir pelo Espírito Santo. Já estou bem, já atingi o padrão, por mim parei aqui. Estamos muito longe desse padrão. Nós temos que considerar que sentimos ainda fome, sentimos sede e devemos ter um desejo genuíno pelo dia da redenção completa, do qual o próprio apóstolo Paulo fala aqui, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou a devida maturação de toda essa obra. Apenas recapitulando, temos as primícias do Espírito, e lembrando que primícias é porque são todas as coisas que iniciam-se logo após o toque do Espírito. Os primeiros frutos, ou as primícias, são a garantia da colheita. Os primeiros frutos, as primícias, são santos ao Senhor. Em último lugar, os primeiros frutos não constituem toda a colheita, portanto, não se satisfaça com o que você já atingiu até aqui. Ainda não é o fim, ainda não é o final. Queria convidar você, nessa tarde, que você abrisse bem a sua boca, para que Deus a encha. Quando eu falo abrir a boca, eu gostaria que você abrisse a sua alma, genuinamente, dizendo: eu quero que essa operação continue francamente em minha vida. Eu quero que esta operação continue avançando tremendamente, soberanamente, poderosamente, graciosamente na minha vida. Eu gostaria que nós, de fato, buscássemos graus mais elevados de consagração. E eu tenho a convicção de que o Senhor vai nos conceder isso. Sabe por quê? Porque esta é a vontade de Deus para nós. Vidas mais consagradas, mais separadas, frutos mais preciosos.
Sabemos que Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu gostaria de convidar você a orar. Nosso time de adoradores já podem estar vindo aqui à frente. Eles iniciarão com louvor. Em determinado momento eu gostaria de convidar você a orar ao Senhor junto comigo. Senhor, eu quero ser mais consagrado. Eu quero ser de fato essa primícia de que a Tua palavra fala. Eu quero experimentar todas essas coisas. Os primeiros frutos do Espírito, a promessa da grande colheita, ser de fato separado e saber que ainda não atingi aquele estado de maturação, mas eu quero continuar a experimentar esse processo enquanto aqui eu estiver. Vamos louvar a Deus. E no momento próprio, aqueles que desejarem, eu convido você que esteja à frente comigo. Nós iremos orar sobre esse assunto, mas também nós iremos orar suplicando ao Senhor que esse período de feriadão, que mesmo num período tão complicado, um período de fato onde a carne se exalta, é o que a gente vê por aí, que Deus manifeste o seu poder, transformando e libertando muita gente. Esses são os nossos dois motivos. Que o Senhor permaneça operando em nós pelo seu Espírito, e que neste período que haja poder, haja livramento, haja poder do Senhor livrando e guardando de todo mal muita gente que infelizmente não sabe qual é o espírito dessa festa que é celebrada. Pai amado, Senhor, nós em primeiro lugar queremos te agradecer, porque um dia em nossas vidas fomos visitados pelo Teu Espírito Santo, e o Senhor converteu o nosso coração e a nossa mente, seja através de uma pregação, seja através de um evangelismo pessoal, através de um louvor, através, ó Deus, de qualquer obra que tenha sido realizada pelo Teu poder e graça. Um dia nós fomos alcançados, as escamas caíram dos nossos olhos, e nós passamos a entender que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e que somente em Cristo Jesus teríamos salvação, suficiente salvação e suficiente senhorio. E desde então se deram em nós as Tuas primícias, produzidas pelo Teu Espírito. Te agradecemos, ó Deus, porque temos caminhado até aqui. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua obra que teve início será levada à plenitude naquele grande dia. Mas Deus, agora, nosso pedido é que o Senhor, nós não sejamos, Senhor, seduzidos pelo mundo, que não, ó Deus, caiamos nas mentiras, nas filosofias promovidas pelo erro humano, que não sejamos movidos, ó Deus, por promessas enganosas, por falsos evangelhos. Tem piedade de nós, ó Deus, porque ainda somos pecadores. Porque segundo diz a Tua palavra, a velha natureza ainda milita contra essa nova natureza que foi gerada em nós pelo Espírito Santo. Ainda travamos esse combate, mas Deus, dá-nos disposição para nos alimentar mais de Cristo, e assim a nova criatura vencerá os futuros embates. Enchendo-nos do Espírito Santo, venceremos, nos tornaremos mais fortes e não cederemos ao mal. Mas como diz a Tua própria palavra, quando estiver difícil,
que nós clamemos o nome de Jesus. E é o que nós estamos fazendo agora, estamos clamando pelo teu nome, te suplicando para que de fato sejamos consagrados, para que sejamos santos, para que, ó Deus, aspiremos o dia da colheita, para que desejemos que esse dia chegue, para celebrarmos com o teu povo as bodas do Cordeiro por toda a eternidade. Mas enquanto isso, prepara-nos para o bom combate, adestra-nos para a luta e faz-nos firmes, inabaláveis diante desse mundo mau e perverso. Pai amado e querido, te suplicamos também, Senhor Deus, por esse período, desse grande feriado, onde alguns denominam de festa, mas que vemos e percebemos cada vez mais o apelo carnal, provocativo, que são lançados sobre todos aqueles que dessas celebrações participam. E infelizmente, não são poucos os crentes que andam de mãos dadas com essas realidades. Tem misericórdia e piedade de nós, ó Deus. Tem piedade do povo que não sabe, não conhece e que ainda caminha no engano. Antes fosse somente uma celebração de diversão, mas sabemos que não é. Sabemos que não é. Sabemos quão mal e profana é embalada essa celebração. Mas Deus, nós não pedimos por juízo. Nessa manhã nossos corações não são como de Jonas diante de Nínive, desejando que Nínive fosse destruída. A nossa oração é por libertação. A nossa oração é de conversão. A nossa oração é que, Deus, sabemos que todo esse meio há gente preciosa para o Senhor. Sabemos, ó Deus, que há ali gente que é preciosa aos teus olhos, porque o Senhor assim definiu. E portanto nós clamamos, não sabemos nomes, mas nós clamamos por esse povo, que sejam libertos do engano, que sejam libertos das garras de Satanás, que sejam libertos dos caminhos de morte, de devassidão, de prostituição. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com a tua providência, faz morada nesses corações e livra-os do engano em nome de Jesus e para a tua glória. E que durante esse tempo que nós permaneçamos em espírito de oração, suplicando para que as escamas caiam dos olhos, para que o véu seja tirado do coração e para que esses corações de pedra sejam transformados em corações de carne, que recebam o teu Espírito e caminhem em novidade de vida para a glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, que é feita no nome poderoso e doce de Jesus Cristo, o teu santo Filho amado. Amém.